Queremos estar aqui, Pai, com o nosso coração aberto, oh Jesus, prontos para te adorar, prontos, Senhor, para te bendizer, Pai. Oh Senhor, queremos abrir o nosso coração diante de Ti, não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor, muito pelo contrário, queremos sair daqui, Jesus, totalmente renovados. Aquele que entrou triste, meu Pai, venha sair daqui alegre. Aquele que entrou sentindo uma dor, ele venha sair daqui curado. Oh, em nome de Jesus, essa pessoa que entrou se sentindo pesada, angustiada, ela venha sair liberta, ela venha sair se sentindo livre, leve, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós estamos aqui, queremos mais de Ti. Vem falar conosco nessa noite, Jesus. Nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Queremos ouvir as Tuas instruções, queremos ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Oh, meu irmão, quantas vezes nós acabamos nos decepcionando ou vivendo situações que não era para viver porque não demos ouvidos à voz do Senhor. A palavra do Senhor diz para nós não confiarmos no nosso próprio entendimento. Então que nós venhamos confiar no Senhor, mas para isso nós precisamos da direção dEle, precisamos ouvir a voz de Deus. Então peça que nessa noite o Senhor venha falar contigo, que você possa entender aquilo que o Senhor quer para você. Quantos de nós precisamos tirar algumas coisas da nossa vida, assim como o Senhor deu orientação para Abraão. Oh, em nome de Jesus, para que ele fosse sair daquela terra e levar só a família dele. E nós conhecemos a história, vimos ali que ele levou Ló com ele, e mais para frente aquilo gerou um problema. Meu irmão, nós precisamos deixar aquilo que o Senhor não nos mandou carregar. E às vezes não se trata de uma pessoa, mas se trata de um sentimento, se trata de uma atitude, de um pensamento, de um costume. Nós temos que tirar tudo aquilo que não vem do Senhor. Oh, que nós possamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor nos dirigir. Oh, porque sem Ele nós não somos nada. Que nós venhamos ter, meu irmão, essa ciência de que tudo que nós podemos fazer hoje é com a permissão e com o poder do Senhor que opera em nós. Então que todos os dias nós venhamos desejar cada vez mais receber esse poder. Quantos de nós temos deixado de viver coisas grandiosas que o Senhor tem para nós, porque estamos nos limitando, estamos confiando no nosso entendimento? Às vezes você acha, eu sou estudado, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita experiência. Meu irmão, o Senhor já sabe até do amanhã. Ele sabe até do dia que nós vamos fechar os olhos aqui na terra. Ele sabe o que é melhor para nós. E embora às vezes seja difícil confiar, nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Deus tratar. Precisamos colocar a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, as circunstâncias do dia a dia nas mãos do Senhor. Todos os dias pela manhã ou antes de dormir, colocar tudo diante de Deus, confiar nele, porque nós não sabemos sequer do que pode acontecer daqui a um minuto, mas o Senhor, Ele sabe de tudo, e tudo, meu irmão, que o Senhor faz é para o nosso bem, porque a palavra de Deus diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você ama o Senhor, as coisas que acontecem vão cooperar para o seu bem. Até porque a palavra diz que o Senhor transforma até maldição em bênção. Então que você possa fazer essa oração, que você possa ser ousado na presença do Senhor, que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos viver tudo do que o Senhor deseja para nós, ter essa vida abundante da qual o Senhor planejou. Não queremos, meu Pai, ficar parado, sofrendo na angústia, na tristeza, cultivando um pensamento maligno, um sentimento que não provém do Senhor. Oh, meu irmão, quantas vezes você se permite viver nessa tristeza sem motivo? Oh, coloque isso diante do Senhor e não aceite mais.
tem autoridade sobre a sua vida, sobre o seu corpo, para que no momento que o diabo tentar contra você, você venha perceber que aquilo provém de Satanás e você venha expulsar, assim como o Senhor nos ensina, que nós não venhamos mais ser crianças na presença de Deus, crianças no sentido de não amadurecer, não crescer espiritualmente, mas que na pureza sim, na pureza venhamos ser como criança. Então peça ao Senhor, me ensina, Jesus, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina a cada dia mais ser parecido contigo, me mostra qual é o ló que eu tenho que tirar da minha vida, me mostra, Senhor, o que é que eu tenho carregado que não vem de ti. Às vezes é um comportamento que não se trata de ser errado, mas que não vem da vontade de Deus. E isso é importante, que nós venhamos servir ao Senhor até nos detalhes. Oh, abra o teu coração, chame pela presença do Senhor, deixa Ele tratar você, os teus pensamentos, em nome de Jesus, deixa Ele tratar cada sentimento teu, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser, então que nós não venhamos perder tempo tentando esconder nada dEle, pelo contrário, que venhamos abrir o nosso coração e ter essa vitória diante de nós, de poder viver a vontade de Deus. Aleluias, louve o nome do Senhor Jesus, adore a Ele. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Declare: campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz embate ver, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz embate ver, te mostra o teu valor. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor,
faz seu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor, campeão, Toma posse e declare. Vencedor, Deus dá asas, faz seu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode alcançar e vencer, campeão, vencedor. Deus dá asas, faz seu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor, campeão, vencedor. Deus dá asas, faz seu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Oh, meu irmão, creia nisso. É a sua fé que faz de você imbatível. É a sua fé que te faz prosperar, que te faz vencer, que te faz permanecer. É a tua fé que te faz forte, meu irmão. E é ela que nós precisamos, é nela que nós precisamos investir. Oh, meu irmão, porque se nós deixarmos a nossa fé esfriar, já já nós vamos estar distante do Senhor, e sem Ele nós não somos nada. Então que você venha estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas com atenção, para que essa palavra entre no teu coração de forma que ela venha te instruir, de forma que ela te mostre aonde você deve, meu irmão, investi-la, como você deve agir. Nós não podemos ser religiosos, estarmos aqui na igreja por pura religião. Não, meu irmão, não. Nós estamos aqui como numa escola para aprender, para que cada vez mais nós venhamos ter mais sabedoria, mais conhecimento, para que isso venha nos instruir, porque a palavra de Deus é para nos instruir. Oh, então peça ao Senhor, peça que você venha entender hoje aquilo que Ele quer falar ao teu coração, que a palavra venha como uma palavra rema, te dando a direção, para que nós venhamos ser cheios da presença dEle, não só aqui na igreja, mas até fora da igreja. O Espírito Santo venha ter legalidade sobre nós, nós venhamos sentir a presença do Senhor fora da igreja também, para abençoar a vida das pessoas, porque o Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós não pregamos apenas abrindo a palavra, mas vivendo essa palavra que o Senhor nos ensina. Oh, meu irmão, que a nossa vida seja um testemunho vivo para as pessoas, que nós venhamos ter testemunhos nossos para contar de coisas que o Senhor fez em nós. Oh, então peça ao Senhor: aumenta a minha fé, Jesus, aumenta a minha fé, Senhor, porque eu quero essa fé imbatível. Eu quero, Senhor, ter essa fé quando o problema vier bater na minha porta, eu ter a certeza de que o Senhor é comigo, e ainda que eu não veja a solução, eu saiba que o Senhor é a minha solução, que o Senhor é comigo, é por mim. Oh, aleluias, aleluias, Senhor. Nós queremos mais, Jesus, nós queremos mais. Oh, Pai, o Senhor tem nos dado asas para voar. Oh, meu irmão, o Senhor nos dá asas para voar através da palavra dEle, porque é através dela que nós vamos ainda mais alto, é através das palavras do Senhor que nós alcançamos ainda mais.
porque o Senhor fez, meu irmão, tudo isso para nós. O Senhor deseja que nós vamos bem em todas as coisas, que nós venhamos comer do melhor dessa terra. Às vezes você está sofrendo, aceitando o sofrimento, achando que é vontade de Deus, mas não é não, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se o que você está vivendo hoje não é bom, não é perfeito e não é agradável, então não é a vontade de Deus. Então abre o teu coração, deixa o Senhor falar contigo e viva a vontade dele para a tua vida. Aleluias. Declare mais uma vez. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Você que crê, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aplauda mais forte que é para Jesus. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Quem é campeão aí, diga aleluia. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que em todas as coisas você é mais do que vencedor, tá bom? Aí você pode falar assim: ah, meu irmão, mas o momento é difícil, né? A palavra do Senhor também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim, fala assim para ele: ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo no momento de dificuldade, meu irmão, você pode ter certeza que vai cooperar para o seu bem em nome de Jesus, tá bom? E nós vivemos da fé, meu irmão, temos que acreditar nisso daí. Talvez você está vivendo um momento difícil, mas você vai declarar: meu Deus, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então vai cooperar para o seu bem. Fala para o irmão que está do seu lado, ó, vai cooperar para o seu bem. Fala com fé, fica firme, tá bom? Em nome de Jesus, amém? Quem veio louvar o Senhor nessa noite com bastante alegria, diga glória a Deus. Então aplauda o Senhor com bastante alegria, vai. Não dá pra viver sem Jesus. 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 Não dá. Quem não vive sem Jesus, diga glória a Deus. Diga aleluia. Mais uma vez, ó, em nome de Jesus. Não dá pra viver sem Jesus. Não dá pra viver sem Jesus. Não dá pra viver sem Jesus. Não dá. Isso, não dá pra viver sem Jesus, amém? Você vai declarar com alegria. Andava triste, sem rumo e sem direção, andava pela contramão, não tinha alegria no meu coração, tudo pra mim era em vão. Mas um dia eu encontrei um amigo, a minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, sou mais que vencedor. Pra viver sem Jesus. Não dá pra viver sem Jesus. Não dá pra viver sem Jesus. Não dá pra viver sem Jesus. Não dá. Quem não vive sem Jesus, diga glória a Deus. Diga aleluia. Hoje é impossível viver sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. É como ter asas e não poder voar.
é como peixe fora do mar. Mas um dia eu encontrei um amigo, a minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, sou mais que vencedor. Não dá pra viver sem Jesus, não dá. Não dá, Não dá. pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Não dá, Não dá. pra viver sem Jesus não dá. Oh, glória a Deus. Aleluia. Hoje é impossível viver sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. É como ter asas e não poder voar. É como um peixe fora do mar. Mas um dia eu encontrei um amigo, a minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou, sou mais que vencedor. Não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá. Pra viver sem Jesus. Quero ouvir você. Não dá pra viver. Declare. Não dá pra viver sem Jesus. Não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá. Pra viver sem Jesus não dá. Então dê uma linda salva de palmas pra Jesus. Quem consegue viver sem Jesus aqui, levanta a mão. Olha, a irmã levantou a mão, tá vendo, irmã? Você não prestou atenção. Isso aí é pra ver se você tá acordado, hein? Não tem como viver sem Jesus, meu irmão, tá bom? Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa força, meu irmão. Você pode ver, no momento de maior dificuldade, o único que não abandona é Jesus, né? Quando a gente está naquele temor, mesmo uma pessoa que não serve a Deus, mesmo uma pessoa que às vezes está afastada, quando vem um momento de dificuldade, ela fala, meu Jesus, meu Deus amado. Por quê? Porque não dá para viver sem Jesus, meu irmão. Tem situações na vida que é só Deus em nome de Jesus, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, fala para ele, você é mais do que especial para Deus, amém? Então nós vamos cantar esse louvor, dizendo que você tem um valor, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor com bastante alegria. Eu quero ouvir você louvando nessa noite, meu irmão. Deus habita no meio dos louvores, amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele ainda há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Declara pro seu irmão, ó. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ô meu irmão, você tem um valor tão importante para Deus. Você que tem valor, diga glória a Deus. Diga aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada te
ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aponta pro irmão que tá do seu lado e declara assim, ó: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra Ele ainda há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Declara pro seu irmão: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Você tem valor. Então, uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Quem aqui agora acredita que você tem valor? Amém? Quem, irmãos? Só alguns? Outros não foram convencidos ainda? Mas nós temos valor, sim, na presença do Senhor, e precisamos lembrar disso, né? Porque às vezes a gente olha para a nossa vida, acha que não vale muita coisa. Bom, valeu a vida de Jesus, né? Porque foi por nós que Ele pagou esse preço. Então, que nós vamos ter essa ciência, né? De o que eu tenho feito na minha vida, né? Quais os meus planos para o futuro. Então, que nós venhamos investir naquilo que o Senhor investiu, que foi a nossa vida. Amém? Pode sentar um pouquinho, irmãos? Descansar um pouco as pernas. Vocês cansaram? Tem alguém cansado aqui? Pode ser sincero, irmãos. Tem alguém cansado? Amém, glória a Deus. O Senhor tem renovado as nossas forças e nos dado vigor. Amém? Irmãos, alguém aqui tem um testemunho para contar? Uma bênção que você gostaria aí de compartilhar? Algo que o Senhor fez na sua vida, às vezes essa semana, e você gostaria de compartilhar conosco. Alguém tem um testemunho para contar? Se você tiver, não fique com vergonha não, viu? Às vezes você fica aí tímido, fala, eu vou subir lá no altar, vou falar no microfone. Fica com vergonha não, meu irmão. Tem nada diferente, né, de quem está aqui ou de quem está embaixo. O Marcos vai aí, se você tiver um testemunho para contar, é só você levantar a sua mão assim, que ele vai até você, a irmã Miriam lá atrás. Em nome de Jesus, você que tem, já vai se preparando aí também, que depois dela você conta também. Isso. A paz. A paz. Boa noite, irmã. Boa noite, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, com muita Amém. luta, né? E pelo livramento que Deus ele me deu hoje, eu ir para Suzano. Na hora que eu fui para virar, assim, para atravessar a rua, a moto freou bem em cima de mim. E eu senti, assim, como não era eu que estava me suspendendo, sabe? Senti que era a mão de Deus. Sim. Aí eu olhei para o rapaz da moto e falei assim, desculpa aí. Aí eu entrei, já juntou bastante gente, porque eu vi esse lado meu. Hoje eu estava na Santa Casa com isso aqui quebrado, porque eu vi direitinho a moto pegando aqui. Nossa. Mas eu agradeço a Deus por esse livramento. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. E nós temos que andar ligados com Deus, né? Porque quantos livramentos às vezes nós temos e nem sequer ficamos sabendo, né? Nesse caso aí a irmã viu o que aconteceu, mas quantas vezes o Senhor nos livra, às vezes a gente perde um ônibus, chega atrasado, fica ali, né, nervoso, com raiva, mas às vezes foi um livramento que o Senhor nos deu. Amém? Alguém mais tem um testemunho para contar? Em nome de Jesus? Mais alguém? Não? Se não tem, não invente. Mas se você tiver, pode compartilhar conosco. Ninguém? Amém. O Eduardo vai soltar aí pra gente acompanhar a novela da vida real. Preste atenção, irmão, nesse testemunho, que Deus ele venha falar contigo no teu coração. Às vezes é aquilo que você estava falando com Deus, ele vai te responder através desse testemunho. Amém? Pode soltar, Eduardo. Eu era policial militar. Eu passei no concurso público do Estado em 97 aproximadamente. E aí, depois que eu entrei para o concurso do Estado, a minha vida desandou. Então, eu gostava muito de sair nas noitadas. A gente começou a namorar a partir dos 2 meses, né, que a gente se conheceu. Sabe, que era aquele relacionamento conturbado, que eu gostava muito de festa. E isso foi atrapalhando
a minha vida profissional. Ia completar 2 anos, aí eu engravidei. E ela morava na casa da mãe dela, eu morava na casa do meu irmão. No final do mês, o que eu recebia já não dava mais para pagar as contas. Eu fui me ausentando muito do quartel. Passei, certa vez, 7 dias sem ir no quartel. E aí eu cometi um crime chamado, na linguagem militar, de deserção. E aí eu fui processado, acabei perdendo minha função. E aí eu tive que sair da polícia. E aí foi marcado o meu julgamento para 2 de abril de 2003. Se eu fosse condenado nesse processo de deserção, eu ia ficar preso. Ficou muito apreensivo, né? Eu não conseguia dormir, só o fato de eu pensar que eu ia ser preso. A gente foi morar, né, na casa que era a casa dele, né? A gente não tinha nada. E eu não tinha recurso financeiro para ajudar. Ele não podia arranjar um emprego, né? Tipo assim, o CPF dele estava praticamente retido. No final de março, mais ou menos, eu estava sentado na calçada, na frente da casa do meu irmão. Naquele dia, eu tinha pensado, poxa, será que Deus quer mudar a minha vida? Aí quando foi à noite, eu estava sentado na calçada, uma moça passou, do nada, não o conhecia, e disse assim, olha, se você quiser, Deus quer e pode mudar a sua vida. Vai na Igreja da Graça. E aí, aquilo ficou no meu coração. Um dia antes do julgamento, no dia 1º de abril de 2003, Valdeci decidiu ir até a Igreja da Graça e participou de um culto. Relatei minha situação do pastor. E aí me deu 3 palavras, né? Salmo 50, versículo 15, que diz, invoca-me no dia da tua angústia. Aí ele falou, a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 10, provai e vede que o Senhor é bom. E ele me deu uma última palavra, Jeremias capítulo 17, versículo 5. A Bíblia diz, bem-aventurado é o varão cuja esperança é o Senhor. E eu fiz uma oração em mim, aquela coisa saiu, me senti muito leve. Aí eu fiz um voto lá, disse, Jesus, se o Senhor me livrar desse julgamento, amanhã eu venho aqui e entrego a minha vida para o Senhor. Aí quando chegou lá o juiz, as autoridades militares estavam lá, perguntaram, eu falei por que eu tinha me ausentado 7 dias e tal, aquela coisa toda. Aí o juiz olhou para mim, tá bom, vai embora, eu vou arquivar o teu processo. E Deus cumpriu o propósito. E aí, vim de lá feliz. Quarta-feira, fui pro culto. Aí, em determinado momento, o pastor disse, não é comum dia de quarta-feira eu pedir para alguém aceitar Jesus, mas eu sinto no meu coração que alguém quer aceitar Jesus. Quem é? Me levantei. E só deu um pulo, como é que se diz, né? Levantou rápido e desde aquele dia foi só bênção na nossa vida. Aí eu comecei a assistir muito o show da fé. Um missionário uma vez disse que nós temos que edificar a nossa vida sobre a rocha. E eu comecei a estudar muito a palavra de Deus. Eu chegava do serviço, ele estava lá na mesa, sentado, lendo. E aí, quando foi um dia, o Espírito Santo disse assim, se você se tornar patrocinador, as portas vão estar abertas para você continuamente. Eu vou obedecer. Patrocinei. Deus foi transformando, foi abrindo portas. Nós casamos em outubro. Comecei a trabalhar. Aí eu terminei minha universidade e aí comecei a me envolver com as coisas de Deus, obreiro voluntário. E eu sempre lá junto com ele. Em 2011, cresceu no coração de Valdeci o desejo por pregar a palavra de Deus. Nesse tempo eu estava me preparando para ser pro concurso, para ser professor. Uma semana antes do concurso. Aquilo começou a arder no meu coração. Pedi uma confirmação de Deus se era aquilo mesmo. Aí foi que, né, pastor, quer fazer a obra, tal, vou levantar. Levantou ele como um pastor, né? E daí, da frente, foi bênção. Eu agradeço muito a Deus por ele ter insistido para eu ser o que hoje eu sou, pastor da Igreja da Graça. Eu tinha um desejo, né, muito tempo, uns 10 anos atrás, de ter uma filha, né? Tava me sentindo ruim, fui fazer um teste, pronto, tava lá a bênção. Minha família é uma bênção. E eu sou feliz porque Deus me fez ver que é na obediência que nós somos abençoados. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se colocar de pé, irmãos. Você viu aí de onde Deus tirou ele? Quanta coisa o Senhor não tinha para a vida dele, né? Mas nós também precisamos nos envolver com Deus, deixar Ele fazer a vontade dele na nossa vida. Pode fechar os seus olhos, em nome de Jesus.
Pai, nós estamos aqui crendo, Pai, que o Senhor já se faz presente aqui. E o Senhor tem preparado o nosso coração para ouvir a Tua palavra nessa noite. Jesus, que nada nos atrapalhe, que nada roube a nossa atenção, que nada nos impeça de Te ouvir, Senhor. Oh, meu Pai, que nós venhamos estar aqui atentos, Senhor. Oh, Jesus, se o Senhor nos pedir para fazer algo fora do comum, que nós venhamos fazer, assim como o Senhor dirigiu aquele pastor que em plena quarta-feira perguntou se alguém gostaria de aceitar Jesus. Meu irmão, às vezes o Senhor quer nos dizer algo diferente, num dia diferente, algo do qual nós não estamos esperando, mas que venhamos estar sensíveis para ouvir a voz dele. Oh, em nome de Jesus, que nós venhamos deixar de lado todo o nosso eu, toda a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas crenças, costumes, para ouvir a voz de Deus, para que nós não venhamos deixar de fazer a vontade dele, porque não estamos acostumados a fazer aquilo. Pelo contrário, que venhamos confiar no Senhor, confiar na vontade dele. Oh, aleluia, chame pelo Senhor, chame pela presença dele e creia que o Senhor tem preparado o teu coração. E no momento da palavra, meu irmão, essa palavra virá como alicerce para você, algo que você vai poder se apoiar nele e confiar, em nome de Jesus. Adore a Ele. Envia a tua unção para curar. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar. Envia a tua unção para restaurar. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Envia a tua unção para curar. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar. Envia a tua unção para restaurar. Senhor Jesus, vem, liberta o meu ser. Clame a Ele nessa noite. Cura-me, Senhor Jesus, vem, liberta o meu ser. Levante as suas mãos e diga comigo: Senhor Deus, eis-me aqui para receber a Tua palavra. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a Sua voz. Diga: Senhor Jesus, eu creio que sairei daqui hoje diferente, livre de todo mal, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o nome dele bem forte para Jesus. Aleluia. Podem sentar, irmãos, bem-vindos à casa de Deus. Boa noite, igreja. Bem-vindos, pessoal em casa, boa noite aí também. Deus abençoe. Esse testemunho da novela da vida real, muito importante. É esse pastor que dá o testemunho, inclusive, ele é um grande amigo. Inclusive, ele estará aqui nesse ano, provavelmente, até o fim do ano ele costuma vir. Ele estará aqui conosco, fazendo um culto também, pregando. Ele é um grande homem de Deus, né? Ele é professor também e um homem muito usado por Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. No final ele falou uma coisa que sempre eu tive no meu coração, né? Que é a obediência, né? A obediência é o caminho do sucesso, né?
é o caminho da vitória. A desobediência é o caminho do fracasso. Em qualquer coisa na vida. Você pega um filho obediente, sucesso. Desobediente, fracasso. Você pega um funcionário obediente, vai dar certo. Desobediente, vai dar nada. Então, o segredo, às vezes, é mesmo a pessoa ficar na obediência. Né? A obediência é o ato perfeito. Né? Nós não somos perfeitos, mas na obediência está o ato perfeito. E falando em ato perfeito, irmãos, sabe uma coisa que hoje de manhã eu trouxe aqui para a igreja, e vou trazer agora para vocês também, é que nós estamos vivendo os frutos daquilo que nós um dia plantamos, né? A semente que nós plantamos. E essas sementes foram plantadas de várias maneiras. E tem uma que é muito importante, que eu quero toda a sua atenção, vai ser uns 20 minutos, 25, que eu vou pregar, e eu quero que você preste bem atenção, se concentre, né? Mesmo sei que todos nós que tivemos um dia né, não ficamos dormindo até 5 da tarde, né? Todos nós tivemos compromissos e tudo, mas procure assim se concentrar, prestar atenção, anotar, para você receber essa palavra no seu coração. É Joel, capítulo de número 3, de manhã eu trouxe esse daqui, capítulo 3 do profeta Joel, e o versículo, você vai lá no versículo 10. Nós precisamos usar com mais sabedoria as palavras que saem da nossa boca. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Ele começa dizendo assim, ó, capítulo 3, versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Vamos ler de novo? Forjai espadas das vossas enxadas. De manhã eu perguntei, deixa eu perguntar aqui para saber também. Por acaso alguém aqui sabe o que é uma enxada? Quem sabe o que é uma enxada aqui, irmão? Só esses? Os outros não sabem, não? O que é uma enxada? É um instrumento de quê? De trabalho, né? Enxada é instrumento de trabalho. E espada é instrumento de quê? De guerra, de luta, né? Então o Senhor disse aqui através do profeta, forjai. Forjar é você dar uma forma. Normalmente é no fogo, né, quando se fala de ferro. Forjai espadas das vossas enxadas. Deus falou, o instrumento de trabalho de vocês, eu quero que vocês transformem num instrumento de guerra, num instrumento de luta, de batalha. Nós temos um instrumento de trabalho, irmão. Qual que é? É a nossa boca. Porque é com a nossa boca, nós vamos ver já lá no Tiago, é com a nossa boca que nós oramos, que nós pedimos ajuda, como vimos o pastor Valdecir falando aqui, a esposa dele também. É com a nossa boca, são as palavras que saem da nossa boca que nós trabalhamos, que nós semeamos, que nós plantamos, que nós oramos, que nós repreendemos, que nós abençoamos, né? É o nosso instrumento de trabalho, né? No mundo espiritual. E ele diz que nós precisamos forjar, tornar essas enxadas em foices, em espadas. Nós precisamos aprender a guerrear com esse instrumento de trabalho, a entrar na batalha espiritual e combater. E aí ele explica o que se faz no combate, está no final aí do versículo. Ele diz, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Só mais uma pergunta, tá? Para vocês participarem. Enxada é instrumento de trabalho. Espada é instrumento de guerra, de batalha. Foice é instrumento de trabalho. E lança é instrumento de guerra. Qual que é a diferença da lança para a espada? A espada é um instrumento de guerra pessoal, né, de próximo. Lança já é para longe, né? Então ele disse,
nós temos que aprender a trabalhar, forjar espada das nossas enxadas e lanças das nossas foices. Guerrear com aquilo que está perto, que nós estamos vivendo, e guerrear com aquilo que está longe também. Repreendendo o mal, paralisando coisas que possam vir, que tentem contra nós. Quem está entendendo, diga amém, né? Muito bem, e como nós vamos fazer isso? Aí no final, vamos ler juntos, irmão? Homem com voz de macho e mulher com voz de fêmea, que Deus os fez assim. Diga o fraco, Deus o livre guarde, com essa força aí, tá? Vamos de novo. Diga o fraco, agora sim. Então o nosso instrumento de trabalho, que é também o nosso instrumento de guerra, de batalha de perto ou de longe, são as nossas palavras. E que palavras que devem sair da minha boca? Aí uma ajuda, irmãos, agora para todos nós, homens e mulheres. Um pouco mais para as mulheres. Porque a Bíblia diz que a mulher é o vaso frágil. Mal entendido por muitos, inclusive, né, nessa geração Nutella do fim do mundo que a gente vive. Frágil não é no sentido de fraqueza, mas frágil no sentido de cuidado, né, de zelo, né, de delicadeza. Quando você despacha, por exemplo, uma encomenda para algum lugar, quando você vai despachar, eles perguntam: o que vai dentro dessa caixa é frágil? Se for, precisa identificar que aquilo tem que ter mais o quê? Cuidado no transporte. Então a fragilidade não é no sentido de fraqueza, mas é no sentido de valor, né? De essência, né? Bom, falando às mulheres, aos homens também, mas às mulheres em especial. As mulheres são mais emotivas, são mais emoções, né? Eu vi uma senhora falando, não me lembro o nome, me perdoe, mas ela é profissional nessa área, né? Ela falou assim: a diferença entre homem e mulher, quando se trata de fala, as mulheres falam mais, irmãs? Só um pouquinho. Falam, mas por quê? Aí ela explicou, eu nunca tinha ouvido isso, verdade. Ela falou assim: porque normalmente a mulher pensa e fala. Por isso que ela fala mais. Porque todos nós somos seres pensantes. O homem pensa e não fala. Ele só fala o que ele acha que vai ser importante falar. Eu falei: então é bom ouvir alguém que entende isso. Falei: faz todo sentido. Então um tem uma natureza de uma forma, outro de outra forma. Bom, emocionalmente. Então tá, quem fala mais, provavelmente se compromete mais também, né? Quem fala menos, se compromete menos, porque as palavras são comprometedoras e assumem responsabilidades. E por causa disso, muitas vezes, principalmente as mulheres, elas acabam sofrendo mais, porque elas são mais afloradas, né? No que falam e no que sentem. Bom, quando você se sentir fraco, fraca, atacado por alguma coisa, de repente porque você expressou uma ideia ou deu uma sugestão e uma opinião e aquilo de repente reverberou de outro jeito em quem ouviu, e você foi atacado e isso te enfraqueceu, use a sua enxada como uma espada. Guerreie nisso. Não aceite ficar para baixo. Não aceite ficar derrotado ou derrotada. Pastor, eu estou muito chateado. Por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso. Olha, eu fui metralhado. Não. Diga ao fraco o quê? Sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Você está triste. Pastor, algumas coisas aconteceram, eu fiquei um pouco triste. Digo fraco, sou forte. Comece a falar, a profetizar, comece a externar, coloque para fora, não fraqueza, mas força. Comece a declarar de você mesmo.
Eu sou uma bênção. Ah, mas falaram que eu não sou. Comece você a usar essa espada, que é a sua enxada, né? Seu instrumento de trabalho, e comece a declarar: eu não sou fraco, eu sou forte. Pastor, mas aqui diz: diga o fraco, eu sou. Vou dar outra chance, hein? Que vocês estão dormindo hoje, hein? Cadê o borrifador com álcool? Quem dormir, nós vamos passar acordando. Diga ao fraco. Agora eu vou te perguntar, se o texto diz o fraco, então ele deveria dizer: eu sou fraco. Mas o Senhor disse: diga o fraco, eu sou forte. Ué, mas ele está mentindo? Não. Ele está usando o instrumento de trabalho como uma defesa. Espera aí, fraco é o Satanás. Eu sou homem de Deus, eu sou uma... Ah, mas eu estou com a cabeça com um monte de pensamento confuso. Parece uma caixa cheia de fio desencapado ligado 220. Se você não se posicionar e não abençoar, e não declarar: peraí, a minha mente não é lugar de confusão. A minha mente é lugar de bênção. A mente do servo de Deus é abençoada. Nós temos a mente de Cristo, diz a palavra. Quando nós aceitamos Jesus, Ele começa a moldar os nossos pensamentos. Peraí, mas por que eu tenho tanto pensamento confuso, errado? Porque aqui está dizendo o fraco. O que é fraco? Jesus explicou. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Ela é fraca. Então o que eu tenho que falar? Eu tenho que dizer a esse fraco: eu sou forte. O mal não vai dominar sobre mim. Eu não aceito. Irmãos, o que mais tem hoje nos nossos dias, que não tinha nos nossos avós, ou se tinha era bem pouco, e normalmente eles tratavam trabalhando na roça, o que mais tem hoje em dia, sabe o que é? Depressão, crise de existência, transtorno bipolar, o transtorno do pensamento acelerado. As pessoas estão... Porque tudo é acelerado. E nós não fomos criados nesse molde. O mundo é nesse molde. Nós não fomos criados para as coisas serem tão aceleradas, né? Assim, sem ficar fazendo piadinha de nada, até porque isso é usado para tratamento quando é usado de maneira séria, mas aí as coisas que são sérias acaba, né, quando vem para o popular acaba virando piada, mas as coisas estão tão assim chatas, né, tão sérias, que uma criança para nascer natural 9 meses, né, leva. E aí algumas pessoas que fazem tratamento, não, aí é outra história, eles precisam desse contato. Mas hoje realmente existe uma gama, né, algumas pessoas que estão querendo ser pai e mãe de criança que não tem nenhuma ação, né, de criança, de boneco, né? Exceto, estou falando isso fora da questão necessária que existe para tratamento. E existe, é um tratamento muito necessário e sério que se faz. Mas aí alguém viu, gostou, falou: vou comprar. Ah, é 30 mil, eu compro o que eu preciso. Não precisa. Precisava, na verdade, formar a sua família, mas não quis, por algum motivo, né? Então, as pessoas estão se entregando aos sentimentos, ao imediatismo. Tudo tem que ser para ontem. As pessoas choram, normalmente os adolescentes, né? Eles choram porque eles querem uma coisa que eles nem precisam. Mas querem por quê? Porque outros têm. E isso está gerando o quê? Está gerando transtorno de pensamento, crise de existência, ansiedade, depressão, não sei o quê. E os nossos jovens, nós ensinamos aqui a levantar a cabeça e dizer: eu não sou assim. Eu não aceito isso em nome
de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. Pastor, mas eu sofro com essas coisas. Por isso o texto diz, diga ao fraco o quê? Eu sou forte. Eu falei, em mim eu não aceito. Na minha vida não, eu sou servo de Deus, sou tão falho como qualquer pessoa, mas eu tenho uma enxada, um instrumento de trabalho que Deus me capacitou e Ele me instruiu a usar como instrumento de combate. Com as minhas palavras, em nome de Jesus, eu digo, eu não aceito isso, o fraco que há dentro de mim, a natureza humana, eu digo a ela, eu sou forte. Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo escreveu, quem quiser anotar, vai anotando, isso não está nem no meu esboço. Ele disse assim, vamos ler juntos, irmãos? Homem com voz de macho e mulher com voz de fêmea. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu sou forte por quê? Porque o Senhor me fortalece. Diga comigo, eu sou forte, porque o Senhor me fortalece. Irmão, se o Senhor me fortalece, eu posso então usar essa enxada como espada e dizer a toda fraqueza, caia por terra. Eu não aceito em nome de Jesus. Aí eu peguei o texto de Tiago, capítulo 3, abra aí a sua Bíblia. Tiago 3, versículos 5, 6. Tiago, capítulo 3. Eu mandei no grupo, tá? Também todos os textos da mensagem. Quem está lá no grupo depois pode pegar também. Tiago capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo quê? Aqui diz que é pelo inferno. Então, o nosso instrumento de trabalho, né, as palavras, as determinações, nós temos que tomar bastante cuidado, porque eles podem trabalhar em nosso favor, irmãos, de coração aberto aqui, ó. Essa palavra para mim e para você. A nossa vida será bem melhor, poderia já estar bem melhor, se nós tivéssemos um pouquinho mais cuidado com aquilo que sai, ó, da nossa boca. Porque ele disse, são enxadas, espadas que foram forjadas de enxada. São palavras que trabalham e guerreiam, ou em nosso favor, ou contra, como diz aqui. No culto de manhã eu li esse texto de Efésios também, 4:29. Olha como a gente tem que tomar cuidado. E aqui, irmão, vai ser um puxão de orelha. Ó, quem tiver de brinco, segura aí. Cuidado. Efésios 4:29. Mas não é só para as mulheres não, tá? Olha lá. Ele diz, é para todos nós. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças que a ouvem. Então, o Senhor diz aqui, não sai a palavra torpe. Irmãos, olha aqui para mim. É comum, eu não sei se alguém aqui gosta de futebol ou esporte, é comum no meio do esporte, do futebol e de outros, é comum assim os palavrões, né? Eles tudo é na base do palavrão. E até uma vez, eu estava jogando bola, o rapaz ficava chamando muito palavrão. Falei para ele, amigo, você não tem outra coisa na sua boca, só palavrão. Queria que chamasse, ainda falou para mim assim, queria que eu chamasse de meu amor. Falei, não precisa, não é para tanto. Falei, mas você podia falar outra coisa, não sei. Falei, fala um aleluia, um glória a Deus, sei lá. Mas tudo é palavrão, E aquelas palavras, irmão, que... Eu falei de manhã, irmãos, e vou falar aqui para vocês. Pessoa que tem o hábito de falar palavrão, você sabe o que você está trazendo para a tua vida? Você está trazendo fogo do inferno para a tua vida. Nós não acabamos de ver lá no Tiago que a língua é como um pequeno fogo. Um pequeno fogo pode incendiar, né, toda uma floresta. E ele falou, se for inflamado pelo... Entenda, se ela for inflamada pelo céu, aleluia.
aí vai ser aquele fogo de Deus. Mas se for inflamado pelo inferno, irmão, que tristeza. Eu vi uma mãe uma vez, isso tem muitos anos, eu não lembro se eu vi outra vez, eu vi essa vez. Ela falou do filho, na época, falou assim, isso é um capetinha. Aí eu não falei nada, mas fiquei pensando, né? Falei, capetinha, filho, porque foi a mãe que chamou. Então, se ele é capetinha, ela seria capetona. E o capetão, o pai, não sei. Mas como que alguém, irmão, pastor, mas é na hora do nervoso. Mas é na hora do nervoso, meu avô falava, morde a testa. Era. Está nervoso, vai pescar. Tem alguém que fala, meu avô falava, morde a... Filho de Deus tem que falar aquilo que promove edificação em quem ouve. Tem que abençoar, irmão. Pastor, a gente não é sangue de barata, é sangue de Jesus. A gente tem que converter as nossas palavras, que falam muito negativo, e às vezes não fala palavrão, mas só confessa a derrota, e nós estamos forjando espada das nossas enxadas. Nós estamos trabalhando para a nossa derrota ou para a nossa vitória, irmãos? Pela nossa vitória. Então as nossas palavras, elas têm que ser palavras que abençoam, mesmo em situações que são difíceis de lidar. Eu sei que são, irmão. Irmão, o dia a dia não é brincadeira, não, irmão. O dia a dia é guerra. O dia a dia é luta. Por isso que nós temos que forjar das nossas espadas, das nossas enxadas. E começar a guerrear com um pouquinho mais de inteligência, sabedoria e temor a Deus. Palavra torpe não é para estar na boca de ninguém, de marido, de mulher, de filho. Não, dentro da nossa casa são palavras abençoadoras. Aprenda, mesmo nos momentos de estresse alto que todos nós passamos, de um jeito ou de outro, né? Seja em casa, no trabalho, na escola, meu Deus, é cada pico de estresse que fala, Jesus amado, o que você faz? Abençoa. Fala, meu Deus, não deixe a minha boca fazer pecar a minha carne. Mensagem de domingo. Que a minha boca não faça pecar a minha carne. Que da minha boca saiam palavras que sejam palavras de bênção. Em nome de quem? De Jesus, de Nazaré. E um versículo mais aqui, para a gente encerrar, versículo no Tiago, volta lá no Tiago, capítulo 3, versículo 9 até o 11. Olha o que ele diz aqui, ó, do 9 ao 11. Isso. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de quem? De Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e o quê? E amargosa? Qual que é a resposta para isso? Não. Pode alguém que é cheio do Espírito Santo, ou alguém que aceitou a Jesus, ele fica oscilando entre o que é doce e o que é amargoso? Não. Nós agora temos uma fonte, inclusive a nossa campanha de domingo, quem não veio deveria vir, para não perder essa bênção. Nós estamos entregando o cântaro, representando nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e estamos levando a água que representa Cristo, que é a água da vida. Nós estamos deixando para trás a água suja do mundo para receber a água que o Senhor preparou para nós. Amém? É um ato de fé baseado em João 4, 28, lá da mulher samaritana, que ela deixou o cântaro e Jesus deu a ela a água que ela precisava, ela aceitou Jesus. É assim que nós vivemos. Daí para frente tudo muda. A maneira de falar, a maneira de agir. Nós erramos? Claro que erramos, irmão. Inevitavelmente, eu erro, você erra. Não estou dizendo aqui que alguém seja 100%, né? Falei isso até para um rapaz um dia, que ele estava triste, tudo. Ai, pastor, estou tendo o que foi? O que foi? Ele, eu acabei cometendo um erro e tudo. Eu falei, irmão, você não deve ficar cometendo erro. Mas deixa eu te falar uma coisa. 100% só tem um, irmão.
E o nome dele é Jesus Cristo. Não tem mais ninguém. Na face não tem pastor, não tem missionário, não tem ninguém. 100% é só Jesus. Você procure ser obediente. Falei, se esforce, se consagre, jejua, hora, tal. Entrou no ouvido, saiu no outro. Mas pelo menos eu falei. Obediência. Comece a obedecer, que aí você vai se levantando. E o que nós estamos ouvindo hoje? Vamos voltar onde nós começamos? Vamos ver se vocês lembram. Ponto de partida. Joel, capítulo 3, versículo 10. Joel, o Eduardo deu a cola. O Eduardo é gente boa. Ele fez assim, igual na sala de aula, né? Colocou assim. Vai lá, 3:10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Então, para a guerra de perto e de longe. Digo fraco, sou forte. Pastor, eu andei falando umas bobagens. Você e o resto da humanidade. Peça perdão. Senhor, ajuda-me a melhorar. Alguém aqui fala algum outro idioma? Aqui no nosso meio? Ou inglês, ou francês, ou italiano, espanhol? Pastor, eu falo baianês, né? Eu falo baianês. Alguém fala outro idioma? Não, ninguém? A pessoa que fala outro idioma, normalmente, ela não fica da noite para o dia, né? Já começa a falar. Não. Ela vai aprendendo. Você já viu um gringo tentando falar português? É engraçado, né? Eles falam, por exemplo, vou falar o Sérgio, ele fala Sérgio Roja. Eles misturam tudo. Eles vão falando, né? E vai, com o tempo, vai aprendendo, né? E vai melhorando e melhorando aquele sotaque. Mudar a maneira de falar é assim, irmão, é trabalhoso. Demora, a nossa mente está condicionada a uma forma, né? A juntar palavras de uma forma. Mas aí você vai dando lugar a Deus. Diga para o irmão perto de você, dê lugar a Deus, irmão. Dá lugar. Fala assim, dá lugar que Deus vai te ajudar, né? Em nome de Jesus. Ele vai ajudar. Quem quiser, Deus... Irmão, Jesus falou... o profeta Isaías falou claramente, né? Capítulo 1, versículo 19 lá. Ele disse, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes. Então, quem quer, né? Jesus falou, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus disse. Então, se eu tenho sede, se eu quero mudar, e quem quer mudar cada vez para melhor, diga graças a Deus, né? Por isso que eu estou aqui, você também, podia estar em casa assistindo o filme. Não, estamos aqui porque a gente quer melhorar. Então, o que você faz? Vai dando lugar. Senhor, vai mudando, vai me ajudando na minha maneira de falar. Em 1900 e Guaraná de tampa de rolha, de 91, mais ou menos, 92, quando eu cheguei na Igreja da Graça e aceitei Jesus, a primeira mensagem que o meu pastor pregou, meu pastor já está na glória já com Cristo, foi João 5,30. Eu nunca esqueço, eu nunca tinha visto ninguém abrir uma Bíblia, né? Como a maioria que veio da religião, né, que minha família era, eu nunca tinha visto ninguém abrir uma Bíblia. Aí o pastor abriu a Bíblia, é João 5,30, põe aí. Olha o que Jesus... Foi a primeira pregação, eu tinha 13 anos. O meu pastor Edilson, já está com Cristo, ele falou assim, Jesus dizendo, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Aí o pastor falou assim, ele falou mais da primeira parte. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Foi a primeira coisa que eu ouvi na igreja da Graça, irmão. Numa igreja evangélica, foi a primeira e única que eu entrei. Ele falou assim, Jesus não pode te ajudar se você não muda o que sai da tua boca. E o texto diz isso. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, julgo e o meu juízo é justo. Vocês entenderam, irmãos? Olha, eu fui lá 34 anos, hein? Lembrar dessa palavra. Meu pastor pregando, a igrejinha bem pequenininha assim, ele cheio do Espírito Santo. Ele falou, falem coisas que vão trazer bênção. Vocês vão ver Deus operando. E graças a Deus por isso. Amém, pessoal? Nossa vida só vai
cada vez melhorando. Vamos fazer uma oração? Fique em pé. Pessoal em casa também, vamos orar e tomar posse da bênção. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluias. Jesus é bom. Coloque assim a mão sobre o teu coração, para a glória de Deus, e diga assim comigo: Senhor Deus, eis-me aqui para receber essa transformação, essa mudança na minha maneira de falar, de agir, de pensar. Diga: Senhor, eu aceito essa mudança. Ajuda-me a cada dia. E eu declaro, nas minhas fraquezas, eu sou forte. Diga: eu sou forte porque Deus me fortalece. Aleluias. Continue com os olhos fechados e comece a declarar sobre a tua vida a mudança, a transformação. Comece a declarar sobre a tua vida o milagre ou a bênção de Deus. O meu Pai, em nome de Jesus, a nossa fé está unida, e unida a nossa fé agora, nós vamos forjar, ó Deus, espadas das nossas enxadas e lanças das nossas foices. Você pode agora, meu irmão, repreender e paralisar em nome de Jesus e dizer ao mal que aconteceu há muito tempo, ou até alguma coisa, de repente um diagnóstico, algo que o homem conseguiu no exame, ou não sei, talvez numa previsão que ele fez, econômica, financeira, numa conta, numa matemática, ele disse: é o seu caso, não vai ter jeito não. Vai dizendo em nome de Jesus: o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória. Jesus Cristo me dá saúde. O câncer, ele vai ser queimado agora. Esse mal no sangue, nos ossos, na pele, na tireoide, esse mal agora, ele é desfeito no poder que há no nome de Jesus Cristo. O mal que tem afligido a tua casa, que tem afligido o teu casamento, que tem afligido a intimidade do casal, de um filho, da nora, do genro, eu digo agora: o demônio maldito, caia por terra, sai agora. Esse mal chamado depressão, a pessoa é acometida o tempo todo de pensamentos que não vai conseguir, de pensamentos de tristeza, é um transtorno, é uma perturbação, é na hora de se deitar, de dormir, o coração acelera, mas acabou agora. Nós estamos mandando: sai agora todo sentimento imundo, ruim, contrário, negativo, de tristeza, vai embora. O fraco diz: eu sou forte. Diga: eu sou liberto. Jesus Cristo me dá saúde. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e não vai mais o diabo ouvir da minha boca palavra de fracasso, palavra de derrota. Não vai ouvir da minha boca, seja na hora do nervoso, ou da descontração, ou da alegria, ou da tristeza, da minha boca vai sair a palavra de Deus. Eu sou forte porque Deus mandou dizer. Eu sou forte porque a palavra de Deus diz assim. Eu sou forte porque Deus me fortalece, e todo mal vai embora. Sai agora. Diga 3 vezes: sai, sai e sai, em nome de Jesus. Aleluias. E não volte nunca mais. Levante as suas mãos para adorar a Deus com o irmão Tiago. Isso, levante as suas mãos para adorar a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Clame a Ele. Renova-me, Senhor
Clamamos nessa noite, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, necessita ser mudado, ó Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de Vamos ti. juntos, renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, Senhor. Já não quero ser igual. Clame a Ele esse renovo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim seu coração. Porque tudo o que há, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. necessita ser mudado, ó Senhor. Porque tudo É verdade, que há é uma oração. dentro do meu coração necessita mais de ti. E vamos aplaudir o nome santo bem forte para Jesus. Diga glória a Deus. Podem sentar, irmãos, um instante. Depois vocês podem dar testemunho. Aliás, essa semana nós tivemos muito testemunho bonito. E eu pedi para o pessoal contar no domingo também, para que toda a igreja venha ouvir. Pessoal em casa, hoje aqui é sexta-feira, culto das 19h30. Aliás, hoje é sexta-feira 13. O que não muda? Absolutamente nada. Pode mudar para quem não serve a Deus. Para nós que servimos, é uma sexta-feira abençoada por Deus. Amém? Eu sei que existem trabalhos e situações que são feitas em outros lugares, mas para nós, contra Jacó não vale encantamento, então é tudo na bênção de Deus. Hoje é sexta-feira, 13 de junho. Ontem foi dia do quê, pessoal? Dos namorados, né, Tiago? A irmã está aqui, viu? Você fala direitinho. Foi dia dos namorados. Aliás, até aproveitando aqui, ontem eu comemorei o dia dos namorados maravilhosamente bem. Carregando piso e pegando trânsito na marginal. Maravilhoso. Mas a minha esposa do meu lado, e dando risada e filmando. Ela colocou até no status. Depois o pessoal me contou: ei, pastor, estava carregando peso. Eu falei: tava. Falei: nosso namoro é assim, já vai para 28 anos e pouco, de namoro e casamento, né? Tudo, e graças a Deus por isso. Então foi carregando o piso, mas com muito amor, e ainda comemos um lanche junto, e tomamos um negocinho lá, um negocinho, deixa eu explicar, né? Tomamos um refrigerante lá, que até nem estou tomando muito. Bom, deixando a vida dos outros para lá, ontem foi dia dos namorados, hoje sexta-feira da libertação, domingo nós teremos 2 cultos, que quem tem juízo vem, 8 da manhã e 18 horas. Eu vou entregar a água, vocês vão fazer um pedido na entrada da igreja, os obreiros vão estar, todos os obreiros vão estar com caneta e papel, vocês vão ver que bonito. E aí os obreiros vão, irmão, escreve o seu pedido aqui. Aí você escreve, deixa ninguém ver. Você vai vir e vai colocar aqui dentro do cântaro. Por quê? João 4:28, coloca aí, Eduardo. A Bíblia diz que a mulher samaritana, ela deixou o cântaro e recebeu a Cristo. Olha lá, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então ela entendeu e aceitou Jesus. Você vai escrever suas lutas, suas dificuldades, tentações, não sei, o que você quiser. E você vai deixar dentro do cântaro. Ninguém lê esses pedidos. Eu não li nenhum pedido, tá, pessoal? Como eu prometi. Ninguém leu, que os pedidos estão todos comigo. E eu vou queimar todos os pedidos.
Então você deixa o cântaro e leva Jesus, a água da vida. Amém? Domingo 8 da manhã e 18 horas, escolhe um horário e vem e participe, que vai ser uma bênção. Nós até aumentamos o número de cadeira, que não estava dando de manhã, agora tem espaço para quem quiser voltar, vir e participar também, tá certo? Que na Francisco Marengo, 1720, no Dona Bento, tem estacionamento, nós estamos organizando aqui também o estacionamento e tá uma benção para a glória de Deus. Quem sente de ser patrocinador, aí pode fazer inscrição no portal ongrace.com. Quem é dizimista pode fazer a sua oferta ou mandar o seu dízimo por esse Pix. Os obreiros vão passar o papelzinho do patrocinador. E se precisar do envelope do dízimo também, pode passar lá, irmão, do dízimo e da oferta. Aqui hoje eu vou falar do dízimo e da oferta aqui na live também. Quem quiser mandar o dízimo ou a oferta pelo Pix, é esse daí, ó, doações@igd.com.br. Você vai lá, Pix e-mail, digita doações@igd.com.br, aí digita o valor, envia. Quando tiver lá o comprovante, você compartilha o comprovante nesse WhatsApp, 11 9 40 78 14 36, que é esse daqui que está aqui no altar. Inclusive a pessoa manda, já aparece aqui para mim. E no mais, que Deus abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus. Amém, igreja de Jesus? Ó, pessoal em casa, boa noite, fique na paz, que Deus abençoe.